Renata Reis nunca imaginou que um tropeço pudesse mudar sua vida inteira. Mas foi exatamente isso que aconteceu naquela noite de sexta-feira, quando seus lábios encontraram os de um completo estranho no meio de uma festa universitária. E não foi de propósito. Oi, minhas queridas, como vocês estão? Muito frio por aí? Aqui no interior de São Paulo está um gelo. Mas nada melhor que aquecer nesse frio uma boa história. Então se acomode e vamos ao romance. Tudo começou de forma inocente. Renata estava no salão de festas do prédio ao lado da Faculdade de Direito, cercada pelas amigas, rindo alto demais e dançando sem coordenação nenhuma. A música eletrônica ecoava pelas paredes, enquanto luzes coloridas giravam pelo teto. Era o tipo de noite que ela adorava, despreocupada, barulhenta e cheia de gente bonita. Gente, vamos fazer aquela brincadeira da vendinha, gritou Júlia, a melhor amiga de Renata, balançando um lenço vermelho no ar, como se fosse uma bandeira de vitória. Vendinha? Júlia, a gente não tem 12 anos, protestou Renata segurando uma taça de suco de laranja com gelo. Ela não bebia álcool, mas adorava fingir que estava na balada mais sofisticada do mundo. Ah, para! Vai ser divertido. A gente venda os olhos e tem que encontrar alguém só pelo toque, insistiu Júlia, já amarrando o lenço nos próprios olhos. Renata revirou os olhos, mas sorriu. Ela nunca conseguia dizer não para as loucuras das amigas. Era exatamente por isso que sua vida era uma sequência de situações embaraçosas e histórias engraçadas para contar depois. Tá bom, mas se eu cair e quebrar alguma coisa, a culpa é sua, avisou Renata, entregando a taça para Camila, outra amiga do grupo. Você sempre cai, Renata, faz parte do seu charme, provocou Camila, rindo enquanto pegava a taça. Renata aceitou o lenço que Júlia lhe ofereceu e amarrou nos olhos. O mundo escureceu. A música ficou mais alta, ou talvez fosse só a sensação de estar vendada. Ela conseguia ouvir as risadas ao redor, os passos das pessoas dançando, o barulho de copos sendo colocados na mesa. Pronta? Vai! Ordenou Júlia, empurrando Renata levemente para a frente. Renata deu os primeiros passos com cuidado, esticando os braços à frente para não esbarrar em ninguém. Mas a confiança durou pouco. No terceiro passo, seu pé direito se enroscou em algo. Depois ela descobriria que era um fio de extensão mal posicionado, e seu corpo desequilibrou. Ah! Gritou Renata, sentindo o chão escapar debaixo dos pés. Ela tentou se segurar em algo, qualquer coisa, mas suas mãos agarraram apenas o ar. O tombo foi inevitável. Renata caiu para a frente com força, e no segundo seguinte sentiu o impacto de um corpo sólido, quente e completamente despreparado para recebê-la. O homem, porque era definitivamente um homem pelo porte e pelo cheiro amadeirado de perfume, também perdeu o equilíbrio. Os dois foram ao chão juntos, num emaranhado confuso de braços e pernas. E então aconteceu. No meio da queda, no segundo exato em que Renata tentava se apoiar em algo para não bater a cabeça, seus lábios encostaram nos dele. Foi um beijo acidental, inesperado, mas que pareceu durar uma eternidade. Renata sentiu tudo de uma vez. A maciez dos lábios dele, o calor da respiração, a textura levemente áspera da barba por fazer roçando seu queixo. O mundo ao redor desapareceu. Não havia mais música, não havia mais festa, não havia mais nada além daquele contato impossível e absurdamente intenso. Por um instante, um único instante insano, ela não quis se afastar. Mas a razão voltou como um balde de água fria. Ai, meu Deus, desculpa! Desculpa mesmo! Renata praticamente gritou, arrancando a venda dos olhos e se afastando dele como se tivesse levado um choque. Ela mal conseguiu ver o rosto do homem. Tudo o que registrou foi um par de olhos escuros, intensos, e uma expressão entre surpresa e diversão. Ele estava sorrindo? Sério? Ei, calma, você está bem? Perguntou ele, a voz grave e controlada, enquanto se sentava no chão e estendia a mão para ajudá-la. Mas Renata já estava de pé, o coração batendo como se tivesse corrido uma maratona, o rosto queimando de vergonha. Estou sim. Desculpa de novo. Foi sem querer. Eu tropecei e... Nossa, que situação! Ela falou rápido demais, quase sem respirar, enquanto alisava a saia do vestido amarelo que usava. Júlia e Camila apareceram ao lado dela, segurando o riso. Renata, você está bem?
O que aconteceu? Perguntou Júlia, mas o brilho nos olhos dela deixava claro que tinha visto tudo. Nada. Nada aconteceu, vamos embora. Renata agarrou o braço de Júlia e praticamente a arrastou para longe dali, sem olhar para trás. Enquanto se afastava, ela ouviu a voz grave do homem dizendo algo, mas não conseguiu entender. Não quis entender. Tudo o que ela queria era desaparecer. No carro voltando para casa, Júlia não parou de rir. Renata, você literalmente caiu de boca em cima de um cara gato. Gato demais, aliás. E você fugiu? Disse Júlia, batendo na direção com as mãos de tanto rir. Júlia, pelo amor de Deus, para de falar nisso. Eu nunca mais vou naquela festa. Nunca mais. Resmungou Renata, afundando no banco do passageiro e cobrindo o rosto com as mãos. Você nem viu o rosto dele direito, provocou Camila do banco de trás. Eu não quero ver. Aquilo foi a coisa mais constrangedora da minha vida, declarou Renata balançando a cabeça. Mas a verdade que ela não contou para ninguém, era que Renata lembrava perfeitamente daquele beijo, da sensação, da química absurda que sentiu naquele único segundo de contato. E isso a assustava mais do que qualquer vergonha. Naquela noite, deitada na cama, Renata jurou para si mesma que nunca mais pensaria naquele momento, que seguiria em frente, que focaria no estágio que começaria na segunda-feira no Ministério Público, a oportunidade que tanto esperou. Afinal, qual era a chance de reencontrar um completo estranho numa cidade enorme como aquela? 0, pensou ela, virando de lado e fechando os olhos. 0 chance. A segunda-feira chegou rápido demais para o gosto de Renata. Ela acordou com o despertador tocando às 6 da manhã, pulou da cama num susto e correu para o banheiro. O primeiro dia de estágio no Ministério Público era hoje, e ela não podia, de jeito nenhum, se atrasar. Renata escolheu um conjunto social bege claro, calça alfaiataria e blusa de botões. Nada muito sério, mas profissional o suficiente para não parecer estagiária de primeira viagem, mesmo sendo exatamente isso. Prendeu os cabelos castanhos num rabo de cavalo baixo, passou um batom rosado e olhou no espelho. Você consegue, Renata. É só o primeiro dia. Todo mundo fica nervoso no primeiro dia, disse para si mesma, respirando fundo. O problema é que Renata não era só nervosa. Ela era desastradamente nervosa. O tipo de pessoa que tropeçava em tapetes lisos e derrubava café em reuniões importantes. Por isso, enquanto caminhava até o ponto de ônibus, ela mentalizou cada passo. Nada de tropeços, nada de gafes, nada de vergonha. O prédio do Ministério Público ficava no centro da cidade. Um edifício imponente de vidro e concreto que parecia gritar seriedade em cada andar. Renata entrou pelo portão principal, passou pela recepção e subiu até o 12º andar, onde ficava a promotoria criminal. A sala de reuniões já estava cheia quando ela chegou. Havia outros 5 estagiários, todos igualmente nervosos, sentados em cadeiras de encosto alto ao redor de uma mesa de madeira escura. Renata escolheu um lugar perto da janela e cumprimentou os colegas com um sorriso educado. Alguns minutos depois, a porta se abriu e entrou uma mulher de uns 45 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, óculos de armação fina e postura ereta. Ela carregava uma pasta preta debaixo do braço e sorriu ao ver os jovens estagiários. Bom dia a todos. Meu nome é doutora Cecília Vargas. Sou a coordenadora de estágios da promotoria. Sejam bem-vindos, disse ela colocando a pasta sobre a mesa e olhando cada um deles nos olhos como se estivesse avaliando. Bom dia, doutora Cecília. Responderam todos em coro como alunos disciplinados. Vocês foram selecionados entre mais de 200 candidatos. Isso significa que esperamos muito de vocês. Aqui não há espaço para desleixo, falta de comprometimento ou falta de ética. Entendido? Continuou a doutora com um tom firme, mas não hostil. Sim, doutora, responderam novamente. Renata sentiu o estômago apertar. Ela queria tanto dar certo ali, queria provar para si mesma e para a família que tinha feito a escolha certa ao cursar direito. Muito bem, hoje vocês conhecerão a equipe com quem vão trabalhar. Temos promotores, analistas, assistentes jurídicos e peritos. Todos são extremamente qualificados e esperam profissionalismo de vocês. Doutora Cecília fez uma pausa e olhou para a porta. Aliás, temos uma novidade. Recebemos um novo promotor de justiça na equipe,
que acaba de ser transferido da comarca de Ribeirão Claro. Ele tem uma carreira brilhante e um histórico impecável. Tenho certeza de que vocês aprenderão muito com ele. Renata sentiu curiosidade. Um promotor novo significava alguém provavelmente jovem, talvez mais acessível que os veteranos. Ela ajeitou a postura na cadeira, tentando parecer atenta e interessada. Pode entrar, Dr. Mateus, chamou doutora Cecília, olhando para a porta. A porta se abriu, e o mundo de Renata desabou. Entrando na sala com passos firmes e confiantes estava ele, o homem da festa, o homem do beijo acidental, o homem que ela jurou nunca mais ver na vida. Mateus Álvares. Renata sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser. Não podia ser verdade. Aquilo tinha que ser um pesadelo, uma pegadinha do universo, qualquer coisa menos a realidade. Mas era real. Muito real. Mateus vestia um terno cinza chumbo impecável, camisa branca e gravata preta. Os cabelos escuros estavam penteados para trás. A barba por fazer tinha dado lugar a um rosto perfeitamente barbeado, e os olhos, aqueles mesmos olhos escuros e intensos que Renata tinha visto na festa, percorreram a sala até pousarem nela. E ele sorriu. Não foi um sorriso educado. Foi um sorriso de reconhecimento, de diversão, de "eu lembro exatamente de você". Renata achou que ia desmaiar. Pessoal, este é o Dr. Mateus Álvares, nosso novo promotor de justiça. Doutor Mateus, estes são os estagiários que vão trabalhar conosco neste semestre, apresentou doutora Cecília, indicando os jovens com um gesto amplo. Mateus deu alguns passos para frente e apoiou as mãos na beirada da mesa, observando cada um dos estagiários com atenção. Quando seus olhos voltaram a pousar em Renata, ele inclinou levemente a cabeça, como se estivesse confirmando algo para si mesmo. É um prazer conhecer todos vocês, disse Mateus com aquela voz grave e controlada que Renata lembrava perfeitamente. Espero que possamos trabalhar bem juntos. Este é um ambiente exigente, mas também muito recompensador. Se tiverem dúvidas, podem me procurar a qualquer momento. Renata não conseguiu responder. Não conseguiu nem respirar direito. Ela apenas assentiu levemente, torcendo para que ele não dissesse nada sobre a festa, sobre o beijo, sobre aquela maldita queda. Mas Mateus não era do tipo que deixava as coisas passarem em branco. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa, cumprimentando cada estagiário com um aperto de mão firme e uma palavra de boas-vindas. Quando chegou até Renata, parou na frente dela e estendeu a mão. Renata olhou para a mão dele como se fosse uma armadilha. "E você é?" perguntou Mateus, com um tom casual, mas os olhos brilhando de malícia contida. Renata. Renata Reis. Ela conseguiu responder estendendo a mão trêmula. O aperto de mão dele foi firme, quente, e durou 1 segundo a mais do que deveria. Renata Reis, repetiu ele, como se estivesse saboreando o nome. Interessante. Nos reencontramos. Sem tropeços dessa vez, certo? A sala ficou em silêncio. Os outros estagiários olharam para Renata com curiosidade. Doutora Cecília franziu levemente as sobrancelhas, mas não disse nada. Renata sentiu o rosto pegar fogo. Sim, sem tropeços, murmurou ela, retirando a mão rapidamente e desviando o olhar. Mateus sorriu de novo, mas dessa vez foi um sorriso contido, quase imperceptível. Ele voltou para a frente da sala, cruzou os braços e continuou como se nada tivesse acontecido. Bem, pessoal, estou animado para trabalhar com todos vocês. Tenho certeza de que teremos um semestre produtivo, disse ele, olhando diretamente para Renata ao falar a última frase. Doutora, Cecília retomou a palavra, explicando a rotina do estágio, os horários, as responsabilidades. Mas Renata não ouviu nada. Sua mente estava num loop infinito de pânico. Ele era o novo promotor, o chefe, a pessoa com quem ela ia trabalhar pelos próximos 6 meses. E ele lembrava do beijo. Quando a reunião terminou, Renata foi a primeira a se levantar, pegou sua bolsa e saiu da sala o mais rápido que podia sem correr. Ela precisava de ar, precisava pensar, precisava processar aquilo tudo. Mas antes que pudesse chegar ao elevador, ouviu passos atrás dela. Renata, espera um pouco, chamou a voz de Mateus, firme, mas não agressiva. Ela parou, fechou os olhos por 1 segundo e se virou devagar. Mateus estava a poucos passos dela, as mãos nos bolsos da calça,
a expressão divertida, mas não debochada. Olha, eu só queria dizer que aquilo na festa foi um acidente, eu sei. Não precisa ficar constrangida, disse ele, inclinando levemente a cabeça. Renata respirou fundo, tentando recuperar a dignidade. Obrigada, Dr. Mateus. Realmente foi muito constrangedor. Espero que possamos manter as coisas profissionais aqui, respondeu ela, erguendo o queixo. Mateus sorriu de novo. Aquele maldito sorriso. Claro, totalmente profissional, concordou ele, mas o brilho nos olhos dizia outra coisa. Ele deu um passo para trás, acenou levemente e voltou para dentro da sala. Renata ficou ali, parada no corredor, o coração disparado, as mãos suando. Aquilo ia ser muito, muito complicado. Os dias seguintes foram uma verdadeira tortura para Renata. Não que o trabalho fosse ruim. Pelo contrário, ela adorava estar no tribunal, aprendendo sobre os processos, acompanhando as audiências, mergulhando no mundo jurídico que tanto a fascinava. O problema não era o estágio. O problema era Mateus Álvares. Ele parecia ter um talento especial para aparecer nos momentos mais inoportunos. Renata podia estar tranquila, organizando documentos na sala dos estagiários, e de repente ele surgia na porta com aquele sorriso irônico. Renata, preciso que você separe os autos do processo 342 para mim, pedia ele casualmente, como se não estivesse provocando. Claro, Dr. Mateus, já vou pegar, respondia ela, evitando olhar nos olhos dele. Mas Mateus não facilitava. Ele sempre acrescentava algo. Obrigado. E tome cuidado para não tropeçar no caminho até o arquivo, está bem? Dizia ele, com um tom de preocupação falsa que fazia Renata apertar os punhos. Os outros estagiários riam baixinho, sem entender a piada interna. Mas Renata entendia, e odiava cada segundo daquilo. Na quarta-feira daquela semana, Renata estava no corredor do 12º andar, carregando uma pilha absurda de pastas que doutora Cecília havia pedido. Ela equilibrava tudo com cuidado, tentando não derrubar nada, quando ouviu a voz grave e conhecida atrás dela. Precisa de ajuda com isso? Perguntou Mateus, surgindo do nada como sempre. Renata virou a cabeça rápido demais e quase perdeu o equilíbrio. As pastas balançaram perigosamente. Não, estou bem, obrigada, respondeu ela, rápida demais, defensiva demais. Mateus deu alguns passos até ficar ao lado dela, observando a pilha de pastas com uma sobrancelha erguida. Tem certeza? Porque parece que você está prestes a ter outro incidente, comentou ele, cruzando os braços e inclinando a cabeça com diversão. Renata parou de andar e olhou para ele com os olhos semicerrados. Doutor Mateus, com todo o respeito, o senhor poderia parar de fazer referências àquele dia? Pediu ela, tentando soar firme, mas educada. Mateus sorriu. Aquele sorriso que já estava começando a tirar Renata do sério. Referências? Eu só estou demonstrando preocupação genuína pela sua segurança, Renata. Afinal, você tem um histórico, respondeu ele, com um tom de inocência que não enganava ninguém. Eu tropecei uma vez, protestou ela, sentindo o rosto esquentar. E foi uma vez memorável, disse ele baixinho, quase como se estivesse falando consigo mesmo. Renata abriu a boca para responder, mas não conseguiu encontrar palavras. Mateus aproveitou o silêncio dela, pegou metade das pastas de seus braços com delicadeza e começou a andar pelo corredor. Vamos, eu te acompanho até a sala da doutora Cecília, só por precaução, disse ele sem olhar para trás. Renata ficou ali parada por 2 segundos, dividida entre agradecer e jogar as pastas restantes nele. No fim, suspirou e o seguiu. Eles caminharam lado a lado em silêncio por alguns metros. Renata sentia o perfume amadeirado dele, a presença firme e confiante ao seu lado. Era irritante o quanto aquilo a afetava. Sabe, você não precisa ficar tão na defensiva comigo, disse Mateus de repente, quebrando o silêncio. Eu não estou na defensiva, mentiu Renata, ajeitando as pastas nos braços. Está sim. Toda vez que eu falo com você, parece que está se preparando para uma batalha, observou ele, olhando de lado para ela. Renata respirou fundo. Talvez porque o senhor não perca uma oportunidade de me lembrar do momento mais constrangedor da minha vida, respondeu ela sem rodeios. Mateus parou de andar. Renata também parou, virando-se para encará-lo. Ele a observou por alguns segundos, a expressão mudando de divertida para algo mais sério, mais intenso.
Sabe de uma coisa, Renata? Para mim, aquele momento não foi constrangedor, disse ele, a voz mais baixa, mais honesta. Foi inesperado, foi estranho, mas não foi constrangedor. O coração de Renata deu um salto no peito. Ela não esperava essa resposta. Bem, para mim foi, murmurou ela, desviando o olhar. Eu percebi, disse Mateus com um meio sorriso. Você fugiu antes mesmo de eu poder perguntar seu nome. Porque eu estava morrendo de vergonha, admitiu Renata, finalmente olhando nos olhos dele. E agora, ainda está? Perguntou ele, dando um passo mais perto. Renata engoliu em seco. Ele estava perto demais. Perto o suficiente para ela sentir o calor que emanava dele, para notar os detalhes que não tinha visto na festa. Os cílios escuros e longos, a pequena cicatriz acima da sobrancelha direita, a maneira como ele a olhava como se estivesse tentando decifrar um enigma. Eu preciso entregar essas pastas, disse ela, fugindo da pergunta e retomando a caminhada. Mateus riu baixinho, mas a seguiu. Quando chegaram à sala de doutora Cecília, ele colocou as pastas sobre a mesa dela com cuidado. É pronto, é entregue, sem acidentes, comentou ele, olhando para Renata com aquele brilho irritante nos olhos. Obrigada, doutor Mateus, disse ela, formal e distante. De nada, estagiária Reis, respondeu ele, usando o sobrenome dela de propósito. Renata revirou os olhos e saiu da sala. Mas antes que pudesse se afastar, ouviu a voz dele mais uma vez. Ah, Renata. Ela parou e olhou por cima do ombro. Eu gostei daquele beijo, sabia? Disse ele casualmente, como quem comenta sobre o clima. Renata arregalou os olhos, sentiu o rosto pegar fogo e saiu dali antes que ele pudesse ver sua reação. Enquanto caminhava rapidamente pelo corredor, ouviu a risada baixa e masculina de Mateus ecoando atrás dela. Aquele homem era impossível e completamente perturbador. E o pior de tudo, uma parte de Renata, uma parte muito inconveniente e irritante, também tinha gostado daquele beijo. Na sexta-feira daquela mesma semana, os estagiários estavam na sala de descanso, tomando café e conversando sobre os casos que estavam acompanhando. Renata estava sentada no sofá de canto, mexendo no celular, quando Amanda, uma das estagiárias, sentou-se ao seu lado com um sorriso curioso. Renata, posso te fazer uma pergunta? Disse Amanda, baixando a voz como se fosse um segredo. Claro, respondeu Renata, sem tirar os olhos do celular. Você conhecia o doutor Mateus de antes? Perguntou Amanda, inclinando-se para perto. Renata travou, levantou os olhos devagar e encontrou não só Amanda olhando para ela, mas também Lucas e Fernanda, os outros dois estagiários. Por quê? Perguntou Renata, tentando soar casual. Porque é óbvio que tem alguma coisa entre vocês, disse Fernanda, cruzando os braços e sorrindo como quem acabou de descobrir um escândalo. Não tem nada entre nós, protestou Renata, um pouco alto demais. É claro que tem. Ele vive provocando você, você fica toda nervosa perto dele, tem aquela tensão no ar. Listou Lucas, gesticulando com as mãos. Que tensão? Não tem tensão nenhuma, insistiu Renata, guardando o celular na bolsa como se isso encerrasse o assunto. Renata, ele literalmente disse na reunião que vocês se reencontraram. Reencontraram de onde? Questionou Amanda, estreitando os olhos. Renata suspirou. Não tinha como fugir daquilo. Foi um acidente. A gente se esbarrou numa festa. Nada demais, resumiu ela tentando minimizar. Se esbarrou, repetiu Fernanda desconfiada. Sim, eu tropecei. Ele estava lá. Foi constrangedor. Fim da história, disse Renata, levantando-se do sofá. Ah, claro. Por isso ele não tira os olhos de você, provocou Lucas rindo. Renata olhou para ele com uma expressão de aviso. Lucas, ele é nosso chefe. Vamos manter o profissionalismo, por favor, pediu ela, mas até para os próprios ouvidos soou pouco convincente. Antes que alguém pudesse responder, a porta da sala se abriu e Mateus entrou, segurando uma xícara de café. O silêncio foi imediato. Ele olhou para os 4 estagiários, percebeu a tensão no ar e sorriu levemente. Interrompi alguma coisa? Perguntou ele calmamente. Não, nada. A gente já estava saindo, disse Renata rapidamente, empurrando Amanda e Fernanda para fora da sala. Mateus observou a cena com diversão, tomou um gole do café e acenou para eles.
Bom final de semana, pessoal, desejou ele, mas seus olhos estavam fixos em Renata. Ela murmurou um bom final de semana, apressado, e saiu dali como se estivesse fugindo de um incêndio. Enquanto esperava o elevador, Renata encostou a testa na parede fria e suspirou fundo. Aquilo estava ficando insustentável. A segunda-feira começou com chuva. Uma daquelas chuvas pesadas e barulhentas que faziam as pessoas correrem pelas ruas com jornais sobre a cabeça. Renata chegou ao tribunal completamente encharcada, os cabelos pingando, a blusa grudada no corpo e os sapatos fazendo um barulho constrangedor a cada passo. Ótimo, simplesmente ótimo, resmungou ela, entrando no elevador e apertando o botão do 12º andar. Quando as portas se abriram, ela praticamente correu até o banheiro feminino, torcendo a barra da calça e tentando se secar com papel toalha. O resultado foi medíocre, mas pelo menos ela não parecia mais uma afogada. Doutora Cecília a encontrou no corredor minutos depois, segurando uma prancheta e usando óculos de leitura pendurados numa corrente dourada. Renata, preciso que você vá até o arquivo geral no subsolo e busque os autos do processo número 8.427 de 2023. É urgente, disse a coordenadora, entregando um papel com as informações. Claro, doutora Cecília, vou agora mesmo, respondeu Renata pegando o papel e guardando na pasta que carregava. Ah, e o Dr. Mateus também vai descer para buscar uns documentos. Vocês podem ir juntos, acrescentou doutora Cecília de forma casual, como se não estivesse jogando Renata numa armadilha emocional. Renata abriu a boca para protestar, mas doutora Cecília já tinha virado as costas e estava caminhando pelo corredor, atendendo o celular. Perfeito, simplesmente perfeito, murmurou Renata revirando os olhos. Ela desceu até o térreo e encontrou Mateus esperando perto dos elevadores de serviço que davam acesso ao subsolo. Ele vestia um terno azul petróleo, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa branca abertos. Parecia absurdamente confortável e confiante, como sempre. Renata, que bom te ver. Vamos descer juntos? Disse ele, sorrindo ao vê-la. Parece que sim, respondeu ela, tentando soar indiferente enquanto entrava no elevador. Mateus entrou logo atrás, apertou o botão do subsolo e ficou ao lado dela. O espaço era pequeno e Renata sentiu o cheiro do perfume dele novamente. Aquele maldito perfume amadeirado que parecia grudar em sua memória. O elevador começou a descer devagar, muito devagar. Então, sobreviveu à primeira semana? Perguntou Mateus, quebrando o silêncio. Sobrevivi, confirmou Renata, olhando fixamente para os números no painel. Fico feliz. Você está se saindo bem, sabia? Comentou ele, virando levemente a cabeça para olhá-la. Renata piscou, surpresa. Sério? Perguntou ela, finalmente olhando para ele. Sério. Você é atenta, dedicada, faz perguntas inteligentes. Doutora Cecília falou bem de você, disse Mateus, com sinceridade no tom. Renata sentiu um calor diferente subir pelo peito. Não era vergonha. Era algo bom, reconhecimento. Obrigada, doutor Mateus, disse ela, permitindo-se um pequeno sorriso. De nada. E pode me chamar só de Mateus quando não estivermos em reunião formal, está bem? Sugeriu ele, inclinando a cabeça. Não sei se é apropriado, hesitou Renata. Renata, eu tenho 32 anos, não 70. Não precisa ser tão formal o tempo todo, brincou ele, rindo baixinho. Renata ia responder quando o elevador parou bruscamente. As luzes piscaram 2 vezes e depois se apagaram, deixando apenas uma luz de emergência fraca acesa no teto. O que foi isso? Perguntou Renata, agarrando a barra de apoio do elevador. Mateus apertou o botão do subsolo várias vezes, depois apertou o de emergência. Nada aconteceu. Acho que travou, disse ele calmamente, pegando o celular do bolso. Travou? Como assim travou? Perguntou Renata, começando a sentir um frio na barriga. Sem sinal, informou Mateus, olhando para a tela do celular. E você? Renata pegou o próprio celular. Também sem sinal. Ótimo, estamos presos, concluiu ela, encostando a cabeça na parede do elevador. Calma. Alguém vai perceber que o elevador parou. É só questão de tempo, disse Mateus com uma tranquilidade irritante. Questão de tempo? A gente pode ficar aqui horas, protestou Renata, começando a sentir um leve pânico. Ou minutos. Você é claustrofóbica?
Perguntou ele, observando-a com atenção. Não, só não gosto de ficar presa em lugares pequenos com pouca luz e sem saída, respondeu ela, respirando fundo para se acalmar. Mateus sorriu levemente. Então você é claustrofóbica, concluiu ele, sentando-se no chão do elevador com naturalidade. Obrigada pelo diagnóstico, doutor promotor. Ironizou Renata, mas acabou sentando também do lado oposto. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Renata mexia nos dedos nervosamente, tentando não pensar no fato de que estava presa num elevador. Com Mateus. Sozinha. Sem ninguém por perto. Sabe, da última vez que ficamos sozinhos, você também fugiu, disse Mateus de repente. Renata levantou os olhos para ele. Eu não fugi, eu saí estrategicamente, corrigiu ela. Fugiu, insistiu ele sorrindo. Saí estrategicamente, repetiu Renata cruzando os braços. Mateus riu, uma risada baixa, genuína, que ecoou no espaço apertado. Você é teimosa, sabia? Comentou ele, inclinando a cabeça para trás e encostando na parede. E você é irritantemente persistente, retrucou Renata. Persistente. Gostei da palavra, disse ele olhando para ela com aquele brilho nos olhos. Renata revirou os olhos, mas não conseguiu segurar um pequeno sorriso. O silêncio voltou, mas dessa vez era diferente. Mais confortável, menos tenso. Posso te fazer uma pergunta? Disse Mateus, quebrando o silêncio novamente. Depende da pergunta, respondeu Renata cautelosa. Por que você fugiu naquela noite? Perguntou ele, sério agora, sem brincadeira no tom. Renata suspirou. Olhou para as próprias mãos e depois para ele. Porque foi constrangedor. Porque eu tropecei, caí em cima de você e do nada a gente estava... Você sabe, disse ela, sem conseguir dizer a palavra beijando. E foi só por isso? Insistiu Mateus. Renata hesitou. E porque foi intenso demais para um acidente, admitiu ela baixinho. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois inclinou o corpo levemente para a frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. Para mim também foi, disse ele, a voz baixa e honesta. O coração de Renata acelerou. Mateus, começou ela, mas não sabia como continuar. Eu sei, você é estagiária, eu sou promotor, tem toda a questão da ética profissional. Listou ele, como se já tivesse pensado em tudo isso 1000 vezes. Mas eu não consigo fingir que aquilo não aconteceu. E não consigo fingir que você não mexe comigo. Renata sentiu o ar faltar. A gente não pode... Não deve... Ele tentou argumentar ela, mas as palavras saíram fracas. Eu sei, concordou Mateus, passando a mão pelos cabelos. Mas não muda o que eu sinto. E o que você sente? Perguntou Renata, antes que pudesse se conter. Mateus olhou diretamente nos olhos dela. Aqueles olhos escuros, profundos, que pareciam enxergar além do que ela mostrava. Que desde aquela noite eu não consigo parar de pensar em você, disse ele, com uma sinceridade devastadora. Que cada vez que você entra numa sala eu percebo. Que quando você sorri, mesmo que não seja para mim, eu quero ver de novo. Que eu gostaria de poder te conhecer de verdade, sem toda essa complicação. Renata ficou sem palavras. Completamente sem palavras. Mateus, eu... Começou ela, mas foi interrompida por um solavanco. O elevador voltou a funcionar. As luzes acenderam de repente, e o sistema começou a descer novamente. Os dois se levantaram rapidamente, ajeitando as roupas e recuperando a compostura. Quando as portas se abriram no subsolo, Renata saiu primeiro, o coração ainda disparado, a mente confusa. Renata, chamou Mateus, segurando a porta do elevador. Ela parou e olhou para trás. Eu respeito sua decisão. Se você quiser manter tudo estritamente profissional, eu vou respeitar, disse ele sério. Mas saiba que eu não vou desistir fácil. Renata engoliu em seco, assentiu levemente e se virou, caminhando em direção ao arquivo. Enquanto procurava pelos documentos que doutora Cecília tinha pedido, ela encostou a testa numa das estantes frias de metal e fechou os olhos. Aquilo estava ficando perigosamente real. E a pior parte... Ela também não conseguia parar de pensar nele. A semana seguinte foi estranha. Mateus cumpriu o que prometeu. Manteve distância profissional. Parou com as provocações constantes e tratou Renata como tratava todos os outros estagiários. Educado, respeitoso, cordial. E Renata odiou cada segundo disso. Ela não entendia por que sentia aquele vazio toda vez que ele entrava numa sala
e apenas acenava, sem aquele sorriso irônico que tanto a irritava. Não entendia por que ficava esperando algum comentário provocador que nunca vinha. Não entendia por que, de repente, a distância que ela mesma tinha pedido doía tanto. "Você está bem?" perguntou Júlia pelo telefone na quarta-feira à noite, enquanto Renata mexia distraidamente numa tigela de pipoca fria. "Estou", mentiu Renata, enrolada no cobertor no sofá da sala. "Renata, você não me engana. O que está acontecendo?" insistiu a amiga. Renata suspirou e contou tudo. O beijo acidental, o reencontro no tribunal, as provocações, a conversa no elevador, a confissão de Mateus e o silêncio incômodo que se instalou desde então. "Espera, deixa eu entender", disse Júlia, pausando dramaticamente. "O cara que você beijou sem querer é um promotor gato. Ele confessou que gosta de você. E você está reclamando porque ele está respeitando seu espaço? Quando você fala assim, parece que eu sou louca", resmungou Renata. "Sabe por que você está sendo louca? Renata, você gosta dele", exclamou Júlia. "Não gosto", protestou Renata, mas soou pouco convincente até para ela mesma. "Gosta sim. Admite logo", provocou Júlia. Renata ficou em silêncio, olhou para o teto e respirou fundo. Talvez, mas não posso. Ele é meu chefe, Ju. Seria antiético. Seria complicado demais", admitiu ela com a voz mais baixa. "Renata, você tem 23 anos. Ele tem 32. Vocês são adultos. Ninguém vai prender vocês por se gostarem", argumentou Júlia. "Mas e se der errado? E se eu perder o estágio? E se..." começou Renata, mas Júlia a interrompeu. "E se der certo? Já pensou nisso?" rebateu a amiga. "Renata, você passa a vida inteira com medo de errar, de tropeçar, de se machucar. Mas às vezes a gente precisa arriscar." Renata mordeu o lábio, processando as palavras da amiga. "Eu não sei se consigo", confessou ela. "Então descubra, mas não fique aí sofrendo em silêncio porque está com medo", aconselhou Júlia com carinho na voz. Elas conversaram por mais alguns minutos antes de desligar. Renata ficou ali, deitada no sofá, pensando em Mateus, no beijo, nas palavras dele no elevador, no jeito que ele a olhava. Na quinta-feira de manhã, doutora Cecília chamou Renata até sua sala. "Renata, preciso que você acompanhe o Dr. Mateus numa audiência hoje de manhã. É um caso delicado de violência doméstica, e ele pediu especificamente que você o acompanhasse", informou a coordenadora, entregando uma pasta com os documentos do caso. "Ele pediu... especificamente", repetiu Renata, surpresa. "Sim. Disse que você tem um olhar atento e pode ajudar a identificar detalhes importantes no depoimento da vítima", explicou doutora Cecília com um sorriso aprovador. "É uma grande oportunidade, Renata. Não desperdice." "Não vou desperdiçar. Obrigada, doutora." "Cecília", disse Renata segurando a pasta com firmeza. 2 horas depois, Renata estava sentada numa das cadeiras laterais da sala de audiência, observando Mateus conduzir a oitiva com precisão e sensibilidade. Ele falava com a vítima, uma mulher de uns 35 anos com hematomas ainda visíveis no braço, com um tom gentil, mas firme o suficiente para que ela se sentisse segura para contar sua história. Renata observava tudo com atenção. A forma como Mateus fazia as perguntas, como respeitava o tempo da mulher para responder, como anotava cada detalhe com cuidado. Ele não era apenas competente, ele era empático, humano. Em determinado momento, a mulher começou a chorar, revivendo a última agressão que sofreu. Mateus parou de escrever, olhou para ela e disse com calma: "A senhora está sendo muito corajosa ao contar isso. Eu sei que não é fácil. Mas cada palavra que a senhora diz aqui nos ajuda a garantir que ele não faça isso com ninguém nunca mais. A senhora não está sozinha", disse ele, e havia tanta verdade naquelas palavras que até Renata sentiu um aperto no peito. A mulher assentiu, enxugou as lágrimas e continuou. Quando a audiência terminou, Mateus acompanhou a vítima até a porta, garantiu que ela tinha um lugar seguro para ficar e pediu para a assistente social do tribunal fazer o acompanhamento. Renata estava guardando os documentos na pasta quando ele voltou para a sala. Estavam sozinhos agora. "Obrigado por ter vindo", disse Mateus, soltando o nó da gravata e suspirando, como se estivesse carregando o peso de tudo que tinha ouvido. "Eu que agradeço pela oportunidade."
respondeu Renata olhando para ele. Você foi incrível com ela. Mateus sorriu, mas era um sorriso cansado. Casos assim me lembram por que escolhi essa profissão, disse ele, sentando-se numa das cadeiras e passando a mão pelo rosto. Às vezes é difícil, mas é importante. Renata sentou-se na cadeira ao lado dele, largando a pasta sobre a mesa. Você realmente se importa, não é? Perguntou ela suavemente. Claro que me importo. Seria impossível fazer esse trabalho sem se importar, respondeu ele, olhando para ela. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Um silêncio confortável, diferente da tensão que havia entre eles nas últimas semanas. Renata, sobre o que eu disse no elevador, começou Mateus, mas ela o interrompeu. Você não precisa se desculpar, disse ela rapidamente. Não vou me desculpar porque eu falei a verdade, corrigiu ele virando o corpo para encará-la de frente. Mas quero que você saiba que eu respeito você e respeito seu espaço. Se você decidir que quer manter tudo profissional, eu vou aceitar. Mas ele hesitou como se estivesse escolhendo as palavras com cuidado. Mas, incentivou Renata, o coração acelerando. Mas eu gostaria muito de ter a chance de te conhecer de verdade, sem ser no tribunal, sem ser como chefe e estagiária, só como Mateus e Renata, disse ele com uma honestidade que desarma qualquer defesa. Renata sentiu algo se mover dentro dela, algo que vinha lutando para reprimir desde o dia do elevador. Seria complicado, disse ela, mas já não soava como uma recusa. Seria, concordou Mateus. Mas as melhores coisas da vida geralmente são. Renata mordeu o lábio pensando em tudo que Júlia tinha dito, pensando no medo que sentia, pensando no quanto no fundo queria dizer sim. E como funcionaria? Perguntou ela, cautelosamente. Mateus sorriu. Aquele sorriso que ela tinha sentido falta. Podemos começar devagar, um café, uma conversa, sem pressão, sem expectativas, só se conhecer um ao outro, sugeriu ele. Renata olhou para ele por longos segundos, viu a sinceridade nos olhos escuros, a maneira como ele esperava pela resposta dela sem pressioná-la, a forma respeitosa como tratava seus sentimentos. Apenas um café, repetiu ela como se estivesse testando as palavras. Apenas um café, confirmou Mateus. Renata respirou fundo, e então, pela primeira vez em semanas, permitiu-se sorrir de verdade para ele. Está bem, um café, aceitou ela, sentindo um misto de nervosismo e empolgação. O sorriso de Mateus se alargou, e ele acenou com a cabeça, como se estivesse selando um acordo importante. Sábado de tarde? Sugeriu ele. Sábado de tarde, concordou Renata. Eles se levantaram ao mesmo tempo. Mateus pegou o paletó que estava pendurado na cadeira e Renata pegou a pasta com os documentos. Antes de sair da sala, Mateus parou na porta e olhou para ela. Renata, chamou ele. Sagem, respondeu ela virando-se. Obrigado por dar uma chance, disse ele com um sorriso suave. Obrigada por esperar, respondeu ela com sinceridade. Enquanto caminhava de volta para a sala dos estagiários, Renata sentia o coração batendo forte no peito. Não era mais nervosismo, era algo diferente, algo parecido com esperança. E pela primeira vez em muito tempo, ela não estava com medo de tropeçar. Talvez, só talvez, alguns tropeços valessem a pena. Tá como tu, Masabas. O sábado chegou devagar demais para o gosto de Renata. Ela acordou cedo, mesmo não precisando, e ficou olhando para o teto do quarto por quase meia hora, tentando processar o fato de que ia encontrar Mateus. Não como estagiária e promotor, apenas como duas pessoas que queriam se conhecer melhor. É só um café, apenas um café, repetiu ela para si mesma, levantando da cama e indo até o guarda-roupa. O problema era escolher o que vestir. Ela jogou 3 blusas na cama, experimentou 2 saias, desistiu de ambas e acabou escolhendo uma calça jeans escura e uma blusa branca de manga 3/4, simples, mas bonita. Soltou os cabelos em ondas naturais, passou um batom nude e olhou no espelho. Pronto, natural, sem exageros, disse ela, respirando fundo. Mateus tinha sugerido uma cafeteria no centro da cidade, um lugar pequeno e charmoso que Renata nunca tinha ido. Ela chegou 5 minutos antes do horário combinado e ficou parada na calçada, nervosa, checando o celular repetidamente. Renata, chamou a voz familiar. Ela levantou os olhos e viu Mateus caminhando em sua direção.
Ele vestia uma calça jeans escura, uma camisa cinza de botões com as mangas dobradas até os cotovelos e tênis brancos. Sem terno, sem gravata. Apenas Matheus. E ele estava incrivelmente bonito. Oi, cumprimentou Renata, tentando soar casual. Oi, você está linda, disse ele sorrindo enquanto parava na frente dela. Renata sentiu o rosto esquentar. Obrigada. Você também está bem, respondeu ela, e mentalmente se xingou por não conseguir fazer um elogio decente. Matheus riu baixinho, claramente achando graça do nervosismo dela. Vamos entrar? Sugeriu ele, abrindo a porta da cafeteria para ela. O lugar era exatamente como Renata imaginou. Aconchegante, com mesas de madeira, plantas penduradas no teto, luz natural entrando pelas janelas grandes e o cheiro incrível de café recém-passado. Eles escolheram uma mesa perto da janela, longe do movimento. Uma atendente simpática trouxe o cardápio, e Renata pediu um cappuccino com canela. Matheus pediu um café expresso duplo. Precisa de tanta cafeína assim? Brincou Renata, observando quando a atendente trouxe as bebidas. Hábito de promotor. A gente vive de café e processos, respondeu Matheus, tomando um gole e sorrindo. Mas hoje eu só queria algo para acompanhar a conversa. E sobre o que vamos conversar? Perguntou Renata, mexendo a espuma do cappuccino com a colher. Sobre você. Quero saber quem é Renata Reis quando não está fugindo de mim, provocou ele, mas havia carinho no tom. Renata revirou os olhos, mas sorriu. Eu não fugi de você, defendeu-se ela. Fugiu. 2 vezes, aliás, contou Matheus erguendo 2 dedos. Na festa e no corredor do tribunal. Tá bom. Fugi. Feliz? Admitiu Renata, rindo. Muito, disse ele, com aquele sorriso que fazia o estômago dela revirar. Eles conversaram por mais de 2 horas. Renata contou sobre a família, sobre o motivo de ter escolhido direito, sobre o sonho de trabalhar com direitos humanos no futuro. Matheus falou sobre a infância no interior, sobre o pai que era delegado e inspirou sua carreira, sobre a mãe que era professora e ensinava literatura. Então você herdou a firmeza do seu pai e a sensibilidade da sua mãe, observou Renata, inclinando a cabeça. Acho que sim, meu pai sempre dizia que um bom promotor precisa ser justo, mas humano. Não adianta seguir a lei cegamente se você esquece que está lidando com vidas reais, explicou Matheus, girando a xícara vazia entre os dedos. Foi exatamente isso que você fez naquela audiência, com aquela mulher, lembrou Renata com admiração na voz. Matheus olhou para ela e havia algo diferente no olhar, algo mais profundo. Sabe por que eu pedi para você ir comigo? Perguntou ele. Por quê? Quis saber Renata. Porque eu queria que você visse o que eu faço de verdade. Não o promotor do tribunal, sempre sério e formal. Mas o motivo pelo qual eu faço tudo isso, explicou ele, inclinando-se levemente para a frente. Queria que você entendesse quem eu sou. Renata sentiu o coração apertar, de um jeito bom. E eu entendi, disse ela baixinho. Você é alguém que luta por justiça, mas que não perde a humanidade no processo. Matheus sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, Renata viu algo parecido com vulnerabilidade naqueles olhos escuros. E você? Perguntou ele. Por que escolheu direito? Renata pensou por alguns segundos antes de responder. Porque eu cresci vendo injustiças acontecerem e ninguém fazer nada. Minha mãe trabalhou anos numa empresa que não pagava os direitos dela, e ela nunca processou porque tinha medo. Meu vizinho foi preso injustamente e ficou meses detido até provarem que era inocente. Contou ela, a voz ficando mais séria. Eu queria ser a pessoa que faz alguma coisa, que não fica parada. Matheus a observou com uma intensidade que fez Renata desviar o olhar por um segundo. Você vai ser incrível nessa profissão, Renata. Tenho certeza, disse ele com convicção. Obrigada, respondeu ela sorrindo de verdade. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, apenas se olhando. Não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que dizia mais do que palavras. Posso te fazer uma pergunta? Disse Matheus, quebrando o momento. Claro, permitiu Renata. Por que você estava com tanto medo de me dar uma chance? Perguntou ele, sério, mas sem pressão. Renata suspirou e olhou pela janela, organizando os pensamentos. Porque eu sempre tive medo de errar, de tropeçar, de me machucar, admitiu ela, voltando o olhar para ele. E você me assusta, Matheus. Eu te assusto?
repetiu ele, surpreso. Assusta. Porque desde aquele beijo acidental, desde o primeiro dia no tribunal, você mexe comigo de um jeito que eu não consigo controlar, confessou ela, o coração acelerado. E isso me apavora. Mateus ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, estendeu a mão sobre a mesa com a palma para cima, num convite silencioso. Renata olhou para a mão dele, hesitou, e então, devagar, colocou a própria mão sobre a dele. Os dedos de Mateus envolveram os dela com delicadeza, como se estivesse segurando algo precioso. Renata, eu não vou te machucar, não de propósito, disse ele, com uma seriedade que desarma qualquer medo. Mas eu também não posso prometer que vai ser fácil. Vai ser complicado, vai ter gente que vai falar, vai ter momentos difíceis, mas se você me der uma chance de verdade, eu prometo que vou estar ao seu lado em cada passo. Renata sentiu os olhos arderem. Não de tristeza, de emoção. Tá-se ao tropeçar de novo? Perguntou ela com um meio sorriso. Eu seguro você, respondeu Mateus, apertando levemente a mão dela. Renata sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança e coragem. Então está bem, vamos tentar, disse ela, e sentiu como se estivesse pulando de um precipício, mas sabendo que havia alguém embaixo para ampará-la. Mateus sorriu também, e foi o sorriso mais bonito que Renata já tinha visto. Eles ficaram ali por mais algum tempo, conversando sobre coisas aleatórias, rindo de histórias engraçadas, descobrindo gostos em comum. Quando finalmente saíram da cafeteria, já era fim de tarde, e o céu estava tingido de laranja e rosa. Mateus insistiu em acompanhá-la até o ponto de ônibus. Enquanto esperavam, ele ficou ao lado dela, as mãos no bolso, olhando para o movimento da rua. Obrigado por hoje, disse ele, virando-se para ela. Eu que agradeço. Foi bom, muito bom, respondeu Renata sorrindo. Podemos repetir? Perguntou Mateus esperançoso. Podemos, confirmou ela. O ônibus de Renata apareceu na esquina. Ela se despediu, subiu no ônibus e escolheu um lugar perto da janela. Quando o veículo começou a andar, ela olhou para trás e viu Mateus ainda parado ali, acenando para ela. Renata acenou de volta, o coração leve, o sorriso impossível de conter. Talvez aquele tropeço na festa não tenha sido um acidente. Talvez tenha sido o destino empurrando ela na direção certa. E pela primeira vez, Renata não estava com medo de para onde esse caminho levaria. As semanas seguintes foram diferentes. Renata e Mateus mantinham a postura profissional no tribunal, mas agora havia algo novo entre eles. A certeza de que, fora daquelas paredes, eles estavam construindo algo real. Eles se encontravam aos finais de semana. Caminhadas no parque, jantares simples em restaurantes tranquilos, conversas que duravam horas. Mateus a fazia rir com histórias absurdas de casos antigos, e Renata o surpreendia com sua inteligência afiada e seu jeito espontâneo de ver o mundo. Mas nem tudo eram flores. Na segunda-feira da quarta semana de estágio, doutora Cecília convocou uma reunião urgente. Havia um caso novo, delicado e de grande repercussão. Uma acusação de corrupção envolvendo um empresário influente da cidade e um servidor público. O caso exigia discrição absoluta e trabalho em equipe. Mateus seria o promotor responsável, e Renata foi designada para auxiliá-lo diretamente na organização dos documentos e na pesquisa jurídica. Esse caso vai ser difícil, alertou Mateus, enquanto os dois organizavam pilhas de autos num dos gabinetes reservados. A defesa é agressiva, a mídia vai pressionar e qualquer erro pode comprometer tudo. Então não vamos errar, disse Renata com determinação, ajeitando os óculos de grau que tinha começado a usar para ler documentos longos. Mateus sorriu, admirando a confiança dela. Gosto quando você fala assim, comentou ele, pegando uma pasta e começando a folhear. Eles trabalharam lado a lado por dias, horas e horas revisando provas, cruzando informações, construindo a linha de acusação peça por peça. Era um trabalho exaustivo, mas Renata nunca tinha se sentido tão viva, tão útil, tão parte de algo maior. Numa dessas noites, já passava das 22 horas, quando Renata encontrou algo. Um documento esquecido no meio de centenas de páginas. Um e-mail antigo que provava a conexão direta entre o empresário e o servidor público, datado de 3 anos antes. Já, Mateus, olha isso,
chamou ela, levantando o papel com os olhos arregalados. Mateus largou o que estava fazendo e foi até ela. Leu o documento 1, 2, 3 vezes. E então olhou para Renata com um brilho de surpresa e orgulho nos olhos. Você acabou de encontrar a peça que faltava, disse ele quase sem acreditar. Renata, isso muda tudo. Sério? Perguntou ela, o coração disparado. Sério. Esse documento prova a relação de longa data entre eles. A defesa não vai conseguir alegar que foi um erro pontual, explicou Mateus, pegando o papel com cuidado como se fosse ouro. Você é brilhante, sabia? Renata sentiu o rosto esquentar, mas dessa vez não era de vergonha. Era de orgulho. Eu só estava fazendo o meu trabalho, disse ela, modesta. Não, você fez mais do que isso. Você foi atenta, persistente e não desistiu mesmo quando parecia impossível encontrar algo, disse Mateus, guardando o documento numa pasta separada. Você tem futuro nessa profissão, Renata, e eu tenho sorte de estar ao seu lado. Renata sorriu, e antes que pudesse pensar 2 vezes, deu um passo à frente e abraçou Mateus. Foi um impulso, um agradecimento silencioso por acreditar nela. Mateus correspondeu ao abraço sem hesitar, envolvendo-a com firmeza e calor. Ficaram assim por alguns segundos, apenas sentindo a presença um do outro. Quando se separaram, os olhos deles se encontraram. Mateus ergueu a mão devagar e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Renata, os dedos roçando de leve a pele dela. Renata, começou ele, a voz baixa. Eu sei, interrompeu ela, colocando a mão sobre a dele. Eu também sinto. Mateus inclinou-se levemente, pausando a centímetros do rosto dela, dando tempo para que Renata recuasse se quisesse. Mas ela não recuou. Pelo contrário, fechou os olhos e diminuiu a distância. O beijo foi diferente do acidental da festa. Foi consciente, intencional, cheio de significado. Lento no começo, quase hesitante, até que ambos relaxaram e se permitiram sentir. Quando se separaram, Renata abriu os olhos devagar, o coração batendo forte, e encontrou Mateus sorrindo para ela. Valeu a pena esperar, disse ele, passando o polegar pela bochecha dela. Definitivamente, concordou Renata, sorrindo também. No dia da audiência do caso de corrupção, a sala estava lotada. Jornalistas, advogados, curiosos. A tensão era palpável. Mateus apresentou as provas de forma impecável, construindo uma argumentação sólida e irrefutável. Quando mencionou o documento encontrado por Renata, ele fez questão de olhar para ela, que estava sentada na primeira fila, e acenar discretamente com a cabeça, como um reconhecimento silencioso. A defesa tentou contestar, mas não havia como negar o que estava documentado. Ao final da audiência, o juiz acatou a denúncia e determinou o prosseguimento do processo. Foi uma vitória importante, não apenas juridicamente, mas moralmente. Quando saíram do tribunal, Mateus encontrou Renata no corredor e, sem se importar com quem estava por perto, segurou a mão dela. Obrigado, disse ele sincero. Esse caso não teria sido o mesmo sem você. A gente fez juntos, respondeu Renata, apertando a mão dele. Juntos, repetiu Mateus, e aquela palavra soou como uma promessa. Os meses seguintes foram intensos. Renata concluiu o estágio com menção honrosa. Recebeu uma carta de recomendação de doutora Cecília e foi convidada para continuar no Ministério Público assim que se formasse. Mateus, orgulhoso, estava na plateia quando ela subiu ao palco para receber o certificado. Fora do tribunal, o relacionamento entre eles cresceu naturalmente. Conheceram as famílias um do outro. A mãe de Renata adorou Mateus e passou a tarde inteira mostrando fotos constrangedoras da filha. O pai de Mateus, o antigo delegado, aprovou Renata imediatamente, dizendo que ela tinha fibra de lutadora. 2 anos depois, Renata estava formada e trabalhando oficialmente como assistente jurídica no Ministério Público. Mateus tinha sido promovido e agora coordenava uma equipe inteira. Mas naquela noite de sexta nada disso importava. Eles estavam na mesma cafeteria onde tiveram o primeiro encontro. Mesma mesa perto da janela. Mesmos pedidos. Cappuccino com canela para ela, expresso duplo para ele. Sabe, eu nunca te agradeci direito, disse Mateus de repente, pousando a xícara na mesa. Agradeceu por quê? Perguntou Renata curiosa. Por ter tropeçado naquela festa,
respondeu ele sorrindo. Renata riu alto, balançando a cabeça. Você nunca vai me deixar esquecer disso, vai? Brincou ela. Nunca, confirmou Mateus. Mas falando sério, Renata, você mudou minha vida. Me ensinou que às vezes os melhores encontros acontecem de forma totalmente inesperada. Renata sentiu os olhos marejarem, de emoção, de felicidade. Você também mudou a minha, confessou ela, estendendo a mão sobre a mesa. Mateus segurou a mão dela, mas dessa vez, em vez de apenas entrelaçar os dedos, ele pegou algo do bolso do paletó. Uma pequena caixa de veludo azul marinho. O coração de Renata parou. Mateus, sussurrou ela, os olhos arregalados. Ele abriu a caixa, revelando um anel delicado de ouro branco com um diamante pequeno e perfeito. Renata Reis, desde o dia em que você caiu na minha vida, literalmente, eu soube que tinha encontrado algo especial. Você é desastrada, teimosa, brilhante, corajosa e a pessoa mais incrível que eu já conheci, disse ele, a voz embargada de emoção. Eu quero passar o resto da minha vida te segurando quando você tropeçar, te apoiando quando você duvidar de si mesma e te amando com tudo que eu sou. Casa comigo? Renata não conseguiu falar. As lágrimas escorriam livremente pelo rosto, mas ela estava sorrindo. Sorrindo tanto que doía. Sim, eu caso, respondeu ela, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mateus levantou-se, contornou a mesa e colocou o anel no dedo dela. Depois puxou-a para um abraço apertado, girando-a no ar enquanto ela ria. As pessoas na cafeteria aplaudiram. Alguns tiraram fotos, mas Renata e Mateus só tinham olhos um para o outro. 1 ano e meio depois, eles se casaram numa cerimônia simples e emocionante, cercados por amigos e familiares. Júlia foi a madrinha, claro, e fez questão de contar a história do beijo acidental no discurso, arrancando risadas de todos. 3 anos após o casamento, Renata estava no sofá de casa, segurando uma pequena menina de olhos escuros e cabelos castanhos nos braços. Mateus estava sentado ao lado dela, passando o dedo levemente pela bochecha rechonchuda da filha. Ela tem seus olhos, observou Renata encostando a cabeça no ombro de Mateus. E a sua teimosia, com certeza, brincou ele beijando a testa da esposa. Vamos ter que ensiná-la a não tropeçar em desconhecidos em festas, disse Renata rindo baixinho. Não sei. Deu certo para nós, não deu? Respondeu Mateus sorrindo. Renata olhou para ele e para a filha nos braços, para a vida que tinham construído juntos, e percebeu que sim, tinha dado certo. Muito certo, porque às vezes os melhores caminhos começam com um tropeço. E as melhores histórias nascem quando a gente tem coragem de se levantar, sacudir a poeira e seguir em frente, especialmente quando há alguém disposto a segurar sua mão pelo caminho. Renata aprendeu, naqueles anos todos, que coragem não é a ausência de medo. Coragem é sentir medo e escolher arriscar mesmo assim. É permitir-se cair, sabendo que sempre haverá alguém para te ajudar a levantar. É confiar que, mesmo nos momentos mais difíceis, o amor verdadeiro permanece firme. E assim, naquela noite tranquila, com a filha dormindo em seus braços e o marido ao seu lado, Renata entendeu que aquele beijo acidental tinha sido, na verdade, o começo de tudo que realmente importava. Porque no final, a vida não se trata de nunca cair. Se trata de ter alguém que te ajude a levantar, que acredite em você mesmo quando você duvida, e que escolha ficar ao seu lado em cada tropeço e em cada vitória. Às vezes, o maior ato de coragem não é evitar os riscos, mas abraçá-los de coração aberto, sabendo que o que te espera do outro lado pode ser exatamente o que você sempre precisou. Obrigada por ouvir até o final. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixe o like. Ele significa muito. E lembre-se, às vezes, os melhores encontros acontecem quando a gente menos espera. Esteja aberto, esteja presente e tenha coragem de arriscar. Até a próxima história.